Olá, boa tarde a todos. Tradicionalmente no Brasil, as pessoas têm esperado cada vez mais das empresas em relação aos seus papéis sociais. Com isso em mente, o painel Comunicando para a Sustentabilidade discutirá o papel das empresas em questões ambientais e sua relação com o consumidor. Meu nome é Rita Teixeira, eu sou responsável pela área de captação de recursos e relacionamento do Instituto Eto. E agora vou apresentar aqui as nossas convidadas. Ana Julião, que é gerente geral da Edelman Brasil e CEO da Zeno São Paulo. Ana Julião tem cerca de 30 anos de experiência no mercado de comunicação e em junho de 2019 se tornou a gerente geral da Edelman Brasil. Seja bem-vinda, Ana. A Bruna Tiusso, gerente de comunicação e conteúdos do Instituto Acatu, jornalista com pós-graduação em inovação social pelo Instituto Amani e MBA em gestão estratégica e econômica de projetos pela FGV. Acredita no poder da informação como ponto de partida para a construção de um mundo mais sustentável e justo. E Bruna encontrou no Acatu um desafio livre de rotinas, o de comunicar para sensibilizar e empoderar cada consumidor brasileiro. E, finalmente, a Thaís Moraes, diretora de comunicação e relacionamento com a comunidade da Ball Corporation para a América do Sul. Thaís é executiva à frente das atividades de comunicação externa, interna, marketing de comunicação e responsabilidade social para a maior fabricante de embalagens sustentáveis de alumínio do mercado mundial. Jornalista com MBA em gestão de negócios pela UFRJ e especialização em gestão de recursos humanos pela Universidade de Alberta, na Califórnia, criou e hoje lidera o movimento Vadelata e Querolata, que promove em campanhas pelos países em que a Ball opera na América do Sul um consumo com menos lixo e mais consciência. Sejam bem-vindas todas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou começar aqui perguntando, né, para a Bruna. Bruna, queria começar pedindo que você conte um pouco para a gente sobre o que o consumidor entende e valoriza no que diz respeito à sustentabilidade e quais são as expectativas dele ao consumir um produto. Legal. Olá para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço já o convite. Fazendo uma brevíssima apresentação do Instituto Acatu, para quem não conhece, somos uma organização sem fins lucrativos e a nossa missão é engajar a sociedade para um consumo mais consciente. Então, a gente tem 21 anos já de estrada e desde o início, lá em 2001, o Acatu faz pesquisas junto ao consumidor, justamente para entender o perfil do consumidor brasileiro, o comportamento desse consumidor e também o que ele deseja, né? Quais são as expectativas desse consumidor. E é baseando aqui nesses estudos já realizados pelo Acatu que eu consigo responder um pouco melhor também o que o consumidor entende e o que ele quer quando a gente fala de sustentabilidade e de consumo consciente. Então, todos esses estudos do Acatu até aqui, eles mostram, eles deixam muito claro que as pessoas, os consumidores, relacionam os termos sustentabilidade ou sustentável muito facilmente ou mais naturalmente com a esfera ambiental. Né? Então, falou em sustentabilidade, já vem o verde assim na cabeça, falando em meio ambiente e natureza. Né? E por quê? A gente pode considerar que os temas ambientais eles têm ganhado maior destaque, maior visibilidade nos últimos anos. Então, eles estão na imprensa, eles estão nos debates, eles estão nas escolas, eles estão até nas mesas dos bares, né? A gente fala sobre crise climática, poluição dos oceanos, que está diretamente relacionado com resíduos, desmatamento, queimadas. Então, isso ajuda, né, a criar esse link entre sustentabilidade e a esfera ambiental. Quando a gente pensa em comunicação, também tem um efeito aí de algumas palavras que a gente usa. Por exemplo, os produtos sustentáveis, muitas vezes, eles são chamados de eco-friendly. Então, literalmente, é um produto amigo do meio ambiente, né? Então, reforça esse link. Se a gente olhar com um pouco mais de atenção, o consumidor às vezes consegue fazer a conexão entre sustentabilidade com a esfera social quando a gente fala de alguns setores específicos. Por exemplo, o setor têxtil. Né? Nos últimos anos, muito se falou e vieram à tona muitos casos aí da indústria da moda
de uso de mão de obra infantil ou uso de mão de obra análoga à escravidão. Então, em alguns setores, o consumidor consegue fazer o link entre sustentabilidade e ações em prol da sociedade. Né? E também quando a gente vê isso pela esfera da comunicação, se a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade e ética, ou um consumo mais ético, né? Essa palavra também carrega e aproxima um pouco a sustentabilidade da esfera social, porque ela traz aí, né, um pouco da percepção das práticas de trabalho e também dos direitos humanos, né? Então, resumidamente, é assim que o consumidor entende a sustentabilidade, né? Ainda tem um longo caminho aí para a gente fazer com que essa percepção da sustentabilidade como algo mais abrangente, ela não é nem só ambiental, ela não é nem só social, existe aí todo um processo de educação ainda necessário para esse entendimento mais amplo. Agora, a sua outra pergunta, né, sobre expectativas do consumidor, eu trouxe aqui, né, juntei aqui alguns dados da nossa pesquisa mais recente, que é a Vida Saudável e Sustentável. Essa pesquisa ela é feita anualmente pela Globescan, em parceria com a Acatu aqui no Brasil. É uma pesquisa global, mas a gente faz essa análise mais aprofundada dos resultados brasileiros, né, da percepção aqui dos desejos do consumidor brasileiro. Então, a partir dessa pesquisa, a gente consegue entender um pouco dessa expectativa do consumidor quando a gente fala em ter uma vida mais saudável e sustentável, ou seja, né, da possibilidade dele comprar, usar produtos mais sustentáveis. Então, nessa pesquisa, a gente perguntou de que maneira as empresas podem ajudar o consumidor a ter uma vida mais saudável e sustentável. E a gente vê que mais de 70% dos brasileiros, né, então 7 em cada 10, falaram que as empresas ajudariam oferecendo produtos que ajudem eles mesmos a economizar energia e água. Outro ponto aqui também, mais de 70% dos consumidores falaram que as empresas podem ajudar fornecendo produtos que duram mais. Então, a gente vê aqui duas expectativas do consumidor que se relaciona a benefícios que ele próprio teria, né? Então, ele tem essa expectativa de ter produtos que ajudem ele mesmo a economizar energia e água, consequentemente, a economizar dinheiro, né? E ele também tem essa expectativa de ter produtos, né? Ter acesso a produtos que duram mais. Isso também é um benefício para ele mesmo, que se o produto dura mais, ele não precisa logo comprar outro. Mas a gente vê ainda também que mais de 70% dos respondentes também disseram que as empresas podem ajudar, garantindo que os animais não sejam prejudicados em testes ou na própria cadeia produtiva, né? E também que elas podem ajudar fazendo produtos que reduzam o impacto nas mudanças climáticas. Então, nessa mesma proporção, né, de 7 para 10 consumidores, eles buscam produtos que tenham aí, né, gerem um impacto positivo no meio ambiente, ou pelo menos não gerem impactos negativos no caso dos animais. E os animais é sempre assim um destaque nas nossas pesquisas, né? A gente entende que o consumidor é muito sensibilizado, né, pelos animais, porque, enfim, são seres ali que eles meio que não podem se defender sozinhos quando a gente fala dos impactos das ações humanas, né, nos animais. Então, já vem logo aquela imagem do urso panda na geleira, sofrendo, enfim, e isso é muito forte, sensibiliza, de fato, os consumidores. Então, temos aí duas expectativas mais relacionadas até ao meio ambiente. Mas eu destaquei mais uma para trazer, que aí não são 70% dos brasileiros, mas é quase 69% dos entrevistados brasileiros, eles disseram também que as empresas podem ajudar garantindo que as embalagens de seus produtos sejam recicláveis, reutilizáveis e recicladas. Aqui, Thaís sabe muito bem disso, né? Mas resíduos é um tema que os consumidores estão super atentos, cada vez mais atentos. Aqui no Acatu, quando a gente faz os nossos projetos de sensibilização e mobilização de pessoas, a gente fala que resíduos é um tema de entrada,
né, para o consumo consciente, para a sustentabilidade, principalmente aqui no Brasil. É um tema que as pessoas querem saber mais. A pandemia também fez com que elas prestassem mais atenção na quantidade de resíduo que a gente gera na nossa casa e, obviamente, né, para onde vão esses resíduos, o que a gente pode fazer com esses resíduos para diminuir o impacto deles no meio ambiente. Então, a embalagem, né, é outra expectativa do consumidor. Eles querem ter acesso, poder comprar produtos com embalagens que sejam recicláveis, reutilizáveis e recicladas. Enfim, né, trouxe aqui essa listinha da nossa pesquisa mais recente, que acho que ela já dá aí, né, uma primeira ideia de quais são essas expectativas do consumidor quando a gente fala de sustentabilidade e produtos mais sustentáveis também. Obrigada, Bruna. Fantástica essa colocação. Eu sou fã do Acatu. Você sabe que quando o Acatu começou, eu já tinha, claro, algumas noções, mas assim, essa questão do consumo consciente veio só depois de conhecer o trabalho do Acatu, assim. Parabéns aí para vocês. Agora eu vou perguntar, imagina, e eu gostaria agora de falar com a Ana, perguntando para a Ana, nesse processo, né, de comunicar ações e produtos sustentáveis para o consumidor, quais são as impressões, né, Delman, sobre a confiança das pessoas nas instituições e o que as faz confiar em uma determinada marca ou produto, na sua opinião? Olá, pessoal. Em primeiro lugar, agradeço aqui o convite do Instituto Ethos e da BOL para participar dessa conversa e a audiência aí de todos vocês. Acho que eu trago alguns dados que corroboram com o que a Bruna já falou da pesquisa do Instituto Acatu a respeito do quanto as sociedades esperam das empresas e o quanto as sociedades, os indivíduos, de uma maneira geral, veem que as empresas ainda podem fazer, né, pela sustentabilidade de uma maneira geral. Então, é muito bom estar aqui hoje com vocês para compartilhar alguns achados e recomendações do nosso estudo global que se chama Edelman Trust Barometer. Eu vou falar com vocês sobre a última edição. São resultados que certamente contribuem aqui para esse debate. Eu queria começar com uma reflexão muito simples sobre o que é confiança. É uma palavra tão comum, tão presente no nosso dia a dia, nas relações humanas e também nas relações empresariais. Confiança não se compra, confiança não se determina. Quem que já não ouviu em alguma conversa, né, aquela frase assim, você precisa confiar em mim. E aí fica passando aqui na nossa cabeça, como assim, né? Como alguém pode me dizer que eu preciso confiar em alguma coisa, porque é você que precisa conquistar a minha confiança. E para que isso aconteça, eu preciso estar disponível para essa possibilidade, aberto realmente para essa relação de confiança. E as relações entre indivíduos e instituições, elas se dão da mesma forma. A sociedade, formada por pessoas que exercem diferentes papéis, consumidores, empregados, eleitores, investidores, estabelece relações de confiança com as instituições a partir de expectativas de que essas instituições farão o que é o certo e que também contribuirão para o bem-estar delas. Se as expectativas não são atendidas, elas se frustram. A confiança é, portanto, o vínculo mais forte entre as instituições e as pessoas. Ela é um antídoto contra a indiferença e a melhor garantia contra a concorrência e a base do sucesso perene para empresas e para marcas. E nesse contexto, a palavra indiferença também ganha aqui bastante relevância, porque é naturalmente a indiferença o que as empresas mais temem. Se elas não forem notadas, elas perdem relevância e, em consequência, elas perdem mercado. E é exatamente sobre essas relações, as relações de confiança nas instituições, governos, empresas, mídia e ONGs, que a Edelman estuda há 22 anos por meio do Edelman Trust Barometer. No último recorte desse estudo, e o trabalho de campo desse estudo aconteceu entre abril e maio agora desse ano, a pesquisa ouviu 14 mil pessoas em 14 países, entre eles o Brasil. É o Edelman Trust Barometer Empresas e Geopolítica,
que mostra que a sociedade e os consumidores estão conferindo um novo mandato para que as empresas atuem de forma ética em resposta aos problemas atuais da sociedade, que incluem questões relacionadas à sustentabilidade e ao ESG. E qual é hoje o nível de confiança dos brasileiros em relação a essas 4 principais instituições? Nós fazemos no estudo uma classificação de uma escala, na verdade, entre 0 a 10, e estabelecemos 3 níveis de classificação: o nível da confiança, o da neutralidade e o da desconfiança. O governo é considerado a instituição menos confiável entre as 4 estudadas. A mídia, que no nosso estudo engloba não apenas a mídia profissional, mas também redes sociais, mecanismos de busca e canais próprios das empresas e das marcas, é também não considerada confiável pelos brasileiros. E do outro lado da balança nós temos as empresas e as ONGs, que são as únicas instituições consideradas confiáveis, competentes e éticas no Brasil. As empresas lideram esse ranking, aqui com 65 pontos, e as ONGs têm 60 pontos nessa escala, como eu mencionei, de 0 a 100. Esse quadro de confiança que eu trouxe aqui para vocês como um retrato do Brasil, ele não é muito diferente do resto do mundo, onde as empresas também lideram no ranking da confiança e lideram também nas expectativas das pessoas. As pessoas esperam mais ação das empresas em resposta à desigualdade econômica, acesso à saúde, requalificação profissional, informação de credibilidade, injustiças sistêmicas e, é claro, em relação às mudanças climáticas. Para 82% dos brasileiros, são responsabilidade das empresas questões como mudanças climáticas, poluição, pobreza, insegurança alimentar e hídrica. Além disso, a exemplo do que vimos acontecer aqui na triste guerra da Ucrânia, e quando dezenas de multinacionais resolveram encerrar as operações na Rússia em represália a essa invasão, os brasileiros também querem que as empresas adotem atitudes usando o seu poder comercial para pressionar países que não se comportam como eles estão esperando que se comportassem em questões amplas, inclusive as ambientais. Então, 94% dos brasileiros esperam que as empresas com interesses comerciais em um país com proteções ambientais inadequadas reajam de alguma forma. Trata-se, então, do que a gente está falando aqui, é de uma enorme oportunidade para que as empresas façam a diferença, pois a sociedade tem reais expectativas na competência, na ética e no poder de transformação das empresas. Vejam, por exemplo, que número interessante. 69% dos brasileiros acreditam que se as empresas dedicarem tempo e esforços, de fato, substanciais para tratar a questão das mudanças climáticas, elas terão êxito e elas causarão impactos positivos de fato. E como a gente vive num mundo onde a fronteira corporativa e pessoal é, de fato, muito tênue, as lideranças estão sendo cada vez mais cobradas também. Então, as empresas não apenas esperam, as pessoas, perdão, não apenas esperam que as empresas ajam como pessoas jurídicas, mas que as suas lideranças, né, pessoas físicas que estão por trás da liderança dessas empresas, também se posicionem e se manifestem. Então, ao esperar mais ação das empresas, as pessoas têm pressionado que os executivos dessas companhias se comprometam a agir em relação a diversos temas, e isso inclui a sustentabilidade. A grande maioria dos brasileiros, 78% para ser mais exata, espera que CEOs participem de debates sobre políticas em relação ao aquecimento global e a mudanças climáticas. Que eles não sejam, portanto, indiferentes a uma questão que é crucial para a humanidade. Enquanto está crescendo, de fato, esse debate a respeito de sustentabilidade, do interesse das pessoas por esse tema, nós, na Edelman, começamos a estudar essa relação também entre os desejos de compra e a forte correlação entre sustentabilidade e comunicação. E por isso nós fizemos, em setembro do ano passado, esse estudo é um pouquinho mais antigo, mas ainda bastante atual, um estudo específico que se chama um relatório especial do Edelman Trust Barometer, Mudanças Climáticas. E essa pesquisa também entrevistou 14 mil pessoas em 14 países do mundo, inclusive o Brasil.
E como nós vimos em Glasgow, durante a COP26, os líderes empresariais estão assumindo compromissos para adaptar suas cadeias de produção, melhorar sua oferta de produtos e reduzir o impacto climático das empresas que lideram. Só que, do outro lado, o que acontece é que essa pesquisa revela um profundo ceticismo sobre o cumprimento dessas promessas pelas empresas. Globalmente, também na América Latina, apenas de fato o governo é visto como uma instituição que tem poder para promover mudanças nessa questão. Isso pode parecer aqui contraditório, uma vez que o governo é a instituição que goza do menor índice de confiança, mas não é. Nós vimos essa tendência também no início da pandemia, quando a pandemia foi declarada em março de 2020. Logo depois nós fizemos um estudo, um Edelman Trust Barometer específico naquele momento, e havia uma forte expectativa depositada sobre os governos, de que eles seriam capazes de enfrentar os desafios em relação à Covid. Logo depois, uma outra pesquisa viu que eles não tiveram essa capacidade e essa expectativa foi frustrada. A expectativa em relação às empresas sobre as mudanças climáticas é clara, ela é liderar e dar o exemplo. E para manter esse nível de confiança, as empresas precisam ter metas baseadas na ciência, de acordo com 80% dos brasileiros, e ter em suas posições sêniores especialistas em clima, de acordo com 79% dos brasileiros. As pessoas também esperam que as empresas façam parcerias, cooperando inclusive com concorrentes, além das ONGs e governos, para realmente encontrar soluções que enfrentem esse desafio. Segundo os entrevistados nesse recorte do ano passado, também é responsabilidade das empresas tornar as marcas ambientalmente corretas mais baratas. 77% dos entrevistados no Brasil afirmam que não deveria caber a eles pagar mais por soluções amigáveis ao clima. Então, com todo esse cenário que nós estamos vendo e com todos esses desafios, se as empresas elas souberem se posicionar, como muitas já têm feito, e melhor atender às expectativas de seu público, elas terão vantagens. O indivíduo, quando ele representa o seu papel de consumidor, ou ele escolhe um lugar para trabalhar, ou uma empresa na qual ele quer investir, ele faz isso cada vez mais baseado nos seus valores e nas suas crenças, ou seja, na sua percepção. E é sobre essa percepção, de fato, que a comunicação pode atuar. Então, com esse breve resumo aqui dos resultados do Trust sobre instituições e sustentabilidade, eu passo de novo a palavra aqui para a Ana, do Instituto Ethos. Ana, desculpa, tá? Porque eu errei o nome, Edelman, né? Eu falei Edelman, mas assim, obrigada aí, adorei aí o que você trouxe, e também fiquei surpresa, né, que a confiança nas empresas e nas ONGs é praticamente a mesma, né, na pontuação. Muito interessante isso, e que bom que você também trouxe esses dados do meio ambiente. Esse ano a gente tem a COP, né, no Egito, nós estamos aí com a Conferência Brasileira de Mudança de Clima, que a gente está realizando no Brasil. Enfim, então, obrigada aí pelas suas colocações. E agora, uma pergunta para a Thaís. Thaís, quando a gente ouve, né, um pouco das expectativas dos consumidores e de como as empresas, né, se relacionam com essas expectativas, eu gostaria que você contasse um pouco, né, como a Ball trabalha com a sustentabilidade de uma forma sistêmica, né, no seu dia a dia, e esse relacionamento com o público em geral, e que contasse também um pouco sobre esse movimento Vade Lata Quero Lata. Claro, Rita, com certeza. Primeiro, quero agradecer, muito obrigada por me receberem aqui, é sempre uma alegria poder estar junto com a Ethos em toda a sua produção de conteúdo, e muito bem acompanhada de minhas queridas colegas, a Ana e a Bruna. A gente vem próximas há algum tempo, né, preocupadas de fato em produzir conteúdo de qualidade, estar perto das pessoas e dos consumidores de uma maneira correta. Antes de falar sobre a sua pergunta, Rita, eu quero explicar um pouquinho a Ball, né? A Ball, Sim. Ela é hoje líder mundial na fabricação de embalagens sustentáveis de alumínio, em especial as latas para bebidas. É uma empresa americana de mais de 140 anos
e que aqui na América do Sul está distribuída em quatro mercados, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, agora caminhando para o quinto, no Peru, com toda a sua estrutura industrial e administrativa. Então, de fato, bom, a gente acabou de ouvir a Bruna e a Ana, a conta não está fácil para as organizações, né? De fato, o peso está enorme e é sobre construção de reputação e construção em cima de um propósito que as organizações, de fato, hoje precisam estabelecer um relacionamento. Se a gente pensar que a BOL é uma organização de mais de 140 anos, a gente pode imaginar que ela viveu negócios diferentes ao longo desse processo, né? Ao longo desses anos todos. E já há bastante tempo a organização entendeu que ela ia se pautar em produtos com base em alumínio, é o substrato dos nossos principais produtos na cadeia de bebidas e na cadeia de embalagens de aerosol, justamente pelos atributos desse material, né? Então, hoje é sabido que 75% de todo o alumínio já usado na Terra continua em uso, é sabido que as latas para bebidas no Brasil são recicladas. Hoje o índice de reciclagem está na casa de 99%, é sabido o valor dessa sucata, e etc. Enfim, é por escolher um produto que tem atribuições tão mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, que a BOL se pautou e é onde ela apoia o seu propósito, né? Então, já referenciando bastante sua pergunta, quando você fala em que é um entendimento sobre a vivência sistêmica da sustentabilidade. Ora, se a gente entendeu que o nosso produto é um produto que tem essa capacidade de ser reciclável e reciclado, exatamente, né, como disse a Bruna lá, trazendo percepção dos consumidores, é por ter esse mindset, por ter esse propósito, que isso tem que resvalar outras áreas diversas dessa organização no que tange o entendimento dela do ponto de vista sustentável, tanto ambiental quanto social, enfim, suas práticas éticas e de governança. Então, é bastante sobre isso, na verdade, né? E quando eu falo sobre esse mindset, né, sobre essa mentalidade de uma construção de um futuro sustentável, eu falo, claro, sobre os compromissos da BOL com relação a uma sociedade de maneira geral, né? Não só os consumidores, eu vou falar sobre consumidores, mas não só sobre os consumidores. Né? É claro que, como uma organização desse tamanho, né, uma organização que tem aí uma pegada mundial, ela precisa ter muita responsabilidade e viver na prática, né? Eu acho que aí confiança, construção de reputação que passa por confiança, é sobre falar, mas é sobre fazer, né? Ter carne, ter conteúdo nisso que a gente está dizendo que é o nosso propósito. Então, a BOL, nesse lugar, ela traçou metas muito específicas, baseadas em ciência, com relação ao desenvolvimento sustentável da organização e da nossa contribuição para o planeta. Então, por exemplo, eu estou assumindo um compromisso de que a BOL vai ampliar índices de reciclagem de latas de alumínio no mundo todo para 90%. Né? Então, o Brasil, mercados como o nosso, são extremamente desenvolvidos, mas se a gente olha nosso vizinho aqui do lado, Chile, tem um gap de reciclagem desse material enorme. Então, como a gente pode contribuir para isso? Estados Unidos, a mesma coisa, existem muitas oportunidades em vários outros espaços no mundo. A gente está assumindo um compromisso de ter 85% de conteúdo reciclado em todas as nossas embalagens, né, daqui até 2030, assumindo o compromisso de zerar nossas emissões até 2050. Então, existem uma série de iniciativas e metas que foram estabelecidas por essa organização para que a gente possa cumprir com o propósito ao qual nos colocamos, né, de fato. Então, a Ana falou, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? A BOL é uma dessas organizações que anunciou a retirada das nossas operações, temos 3 plantas hoje na Rússia, anunciou a retirada das nossas operações do país justamente por marcar um posicionamento comercial do que é importante para a gente como marca. Agora,
É sobre fazer? Sim, claro, mas é sobre conseguir conectar com as pessoas, engajar as pessoas e demonstrar para as pessoas o que é ser uma organização, de fato, que preza pela sustentabilidade ambiental, social e ética, né? Então, como a gente vai fazer isso? Né? De várias maneiras, mas para responder a sua pergunta sobre o nosso relacionamento com o consumidor, Rita, a BOL criou em 2018 um movimento que chama Vadilata. O Vadilata ele se apoia em alguns pilares, mas em essência ele ganha vida nos nossos canais sociais. Então, é um espaço em que foi criado pela própria BOL para que ela se conecte com esse consumidor e ajude ele a viver uma vida mais sustentável, né? E eu estou adorando os dados que Bruna e Ana trouxeram hoje. A gente está bem alinhado. Que coisa boa, porque é exatamente sobre isso, né? E não dá para a gente criar mais um desafio para a vida desse consumidor. Ele não quer viver de maneira mais difícil, mais complicada, perder a praticidade na vida dele, perder conveniência para poder viver uma vida um pouco mais sustentável. E quando as organizações fazem isso, quando elas se conectam com os consumidores para abranger, para trazer conhecimento, eu acredito muito nisso. Não é só sobre falar sobre o seu produto, né? Acho que as marcas elas já incorreram por muito tempo numa dificuldade de ter transparência sobre o que é sustentabilidade aí na cadeia de resíduos, né? Sustentabilidade ambiental nesse relacionamento com o consumidor, né? O quanto a gente já viu o greenwashing ser um modelo normal de comunicação. E eu acho que, como profissionais de comunicação, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso, se a gente está aqui para contribuir com a ampliação da educação ambiental, do consumo consciente das pessoas, do entendimento sobre as cadeias de pós-consumo e exatamente o papel de organizações e consumidores nesse processo. É importante que as marcas, de fato, se comprometam com o propósito do ESG, né, o propósito da sustentabilidade. E o Vadilata, ele é um canal para a BOL que ocupa bastante esse espaço, é um lugar hoje em que a gente cria parcerias com outras instituições para produção de conteúdo sobre uma vida mais sustentável, é um lugar em que a gente tenta se conectar na diversão, na descontração, né? Nada adianta tentar tratar esse tema na culpabilidade, né? Na culpa do consumidor. Você tomou essa decisão, então não é sobre isso, é sobre como a gente vai trazer esse consumidor para perto, como a gente consegue se relacionar com as marcas de consumo, né? No caso da BOL, as grandes marcas de bebida do país, como a gente vai se relacionar com as marcas de consumo para que elas estejam juntas nessa conversa com o consumidor em trazer o tema de maneiras com que ele realmente possa se conectar, como a gente pode estar em eventos, em fóruns, em espaços em que esse tema vai ser tratado e abordado de diferentes maneiras para se conectar com as audiências de diferentes formatos. Então, de fato, hoje o Vadilata, e aí, recentemente, ano passado, esse movimento ganhou um irmão, uma irmã latina, de fala espanhola, que é o Quero Lata, em que o mindset, todo o conceito, também reside para outros países que não o Brasil. Como é que a gente pode alavancar consumo consciente e educação ambiental? Claro, vamos falar de Lata, é a essência dessa organização e é a essência do que a gente acredita, de uma maneira que vai conectar com as pessoas de verdade. E hoje o Vadilata, ele saiu das redes, né? Ele tem 3 pilares fundamentais. Um, é claro, toda essa produção de conteúdo que vai conectar com as pessoas. Existe um outro que é uma loja, né? O Vadilata virou um espaço de relacionamento de compra para produtos em lata de alumínio, então é um espaço para esse consumidor se relacionar com as mais variadas categorias de bebidas que hoje estão disponíveis, né? Uma embalagem que vem aí avançando muito sobre esse pensamento da sustentabilidade mesmo, para uma série de produtos, né, para água, para vinho, para bebidas prontas, para drinks prontos, para energéticos, enfim. Há aí uma oportunidade de relacionamento do campo do produto mesmo com esse consumidor, então ela ganhou um hub de consumo só de produtos em lata, e ela virou um grande pilar de interferência em espaços físicos, né? Então, recentemente a BOL anunciou a construção do seu laboratório de economia circular em Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha,
é um espaço, né? Para quem não sabe, a Ilha de Fernando de Noronha, ela vem num modelo bastante de crescimento de um turismo sustentável, né? O que é um desafio enorme, porque Noronha vem recebendo cada vez mais turistas, mas ela se propôs o decreto plástico zero, então é uma ilha que, de fato, abandonou os plásticos de uso único, né? E também o decreto carbono neutro, até 2030, aí ela tem um desafio de eliminar veículos movidos a combustíveis fósseis na ilha. Então, são propósitos que se unem, né, por a gente se encontrar nesse lugar. A BOL, então, anunciou, estamos construindo no momento o Laboratório de Economia Circular, que se chama Vadilata pelo Planeta. É um espaço que vai receber outras organizações, outras marcas, para pensar em tecnologias voltadas para a economia circular, e também vai ter uma programação enorme sobre o assunto para engajar com esses turistas, com formadores de opinião que estão sempre frequentando esse espaço. Então, esse mindset, todo esse pensamento do Vadilata, ele é, em essência, a tradução de um propósito e como a gente pode levar esse propósito para a sociedade para alavancar, para abarcar entendimento sobre o que é, de fato, um consumo mais responsável, aí, tanto do ponto de vista das organizações quanto dos consumidores. Acho que é isso, devolvo para você, Rita. Obrigada, Thaís, foi ótimo aí conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e também sobre, vocês estão muito linkados, né, a gente teve até um painel semana passada, retrasada, sobre economia circular, né, e ouvindo, assim, as três, como realmente vocês estão conectadas, né, com o mesmo propósito, com as mesmas informações também, e como as empresas estão se movimentando, né. Eu não sei, eu só tive insights positivos aqui, desde que eu comecei a escutar vocês. Agora eu queria voltar para a Bruna, vamos fazer essa mesma sequência, Bruna, olhando, né, para o mercado, para os consumidores, você acha que as empresas estão trabalhando de fato para estarem alinhadas com a sustentabilidade? E eu também queria saber como que o mercado tem se relacionado com produtos que tenham um propósito versus produtos que não têm essa preocupação. Ainda existe esse tipo de produto que não tem essa preocupação? Gostaria também de aproveitar que você já trouxesse seus comentários finais. Obrigada. Legal, vamos lá, Rita. Eu acho que sim, né? Eu acho e vejo as empresas aí se esforçando para estarem mais alinhadas ao ESG/sustentabilidade, né? E acho que esse movimento acontece pelo amor, pelo entendimento ou pela dor. Então, tem aquelas empresas que elas já nascem, né, com um propósito, com aquela missão de gerar impacto positivo no mundo, ou pelo menos com também, né, com a missão de oferecer produtos por meio de uma cadeia de produção mais sustentável, que gere menos impactos negativos para o meio ambiente e para a sociedade. Então, essas que já nasceram com esse propósito têm um caminhar mais fácil, né? Acho que aí depois tem as empresas que entenderam a necessidade desse alinhamento, se elas quiserem permanecer competitivas, e estão correndo atrás aí, né, desse alinhamento, o que elas podem fazer para diminuir os impactos negativos também da sua cadeia produtiva, ou até zerar, se isso for possível, né? E também acho que tem as empresas que fazem pela dor, porque elas já viram que não tem outro caminho, né? Ou elas correm atrás desse alinhamento, ou de fato elas vão perder espaço no mercado. E por que a gente consegue afirmar que isso vai acontecer? Né? Porque todos os stakeholders estão olhando para os critérios de sustentabilidade, como a gente viu as meninas também citando aí, né, na experiência delas e nas pesquisas. Então, a gente tem, por exemplo, o consumidor que está valorizando cada vez mais produtos mais sustentáveis, e quando a gente fala em valorizar, a gente também quer dizer que eles estão preferindo a compra de um produto mais sustentável, ainda que esse produto seja um pouco mais caro. Isso já acontece, né? Isso acontece a partir do momento que o consumidor entende os benefícios de um produto mais sustentável, seja para ele mesmo, seja para o meio ambiente, seja para a sociedade. Então, ele entende
e ele se coloca à disposição de pagar um pouco mais por esse produto mais sustentável. Então, o consumidor cada vez mais está procurando, né, produtos mais sustentáveis. A gente vê também que as próprias comunidades que são influenciadas pelas ações das empresas também estão de olho nas práticas dessas empresas sociais e ambientais, né? Elas não querem ser prejudicadas, obviamente, então elas também já procuram mais canais diretos para falar com essas empresas, né? Para também ali defender o seu território. E se a gente olha também os investidores desse stakeholder super, né, importante, e o stakeholder que faz, de fato, a empresa se mover pela dor, eles também estão olhando pelos os critérios socioambientais das empresas, as ações socioambientais das empresas, e estão escolhendo colocar o seu dinheiro nas empresas que, de fato, tenham ações mais robustas. E a gente já sabe, onde o dinheiro vai, as empresas também, né, se sentem aí muito mais convidadas a mudar. Então, existe esse movimento, né? É importante, a gente sempre fala que, às vezes, a nossa percepção é que esse movimento é muito mais lento do que a gente gostaria, mas a gente precisa considerar também, no caso das empresas que não nasceram com a sustentabilidade, né, com um propósito muito ligado à sustentabilidade, requer um esforço tremendo para colocar a sustentabilidade na sua estratégia, porque a gente não está falando apenas sobre falar sobre sustentabilidade ou se posicionar em temas socioambientais. A gente está falando de uma mudança de cadeia produtiva, né? Uma mudança de modelo de negócio, e isso requer mudanças estruturais, requer tempo, enfim, não são mudanças simples. Então, por isso que às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas está demorando muito, por que as empresas não fazem mais? Enfim, então aí vai também das especificidades de cada setor, do tamanho de cada empresa e, obviamente, da sua estrutura e da sua governança, né? Eu, assim, eu vejo muito como um momento de transição. Assim, eu acho que as empresas estão sentindo toda essa pressão por mudanças, né? Por vinda de todos esses stakeholders, e agora é o momento que elas precisam entender, para entender qual é o impacto que a minha empresa, que o meu negócio gera para o meio ambiente e para a sociedade, né? E quais são as estratégias, quais são as ações que eu preciso desenhar para eu diminuir o impacto negativo. A gente sempre fala aqui no Acatu para os nossos parceiros, e imagino que vocês do Ethos também, né, como é importante definir estratégias, definir metas e ter em mão as ferramentas adequadas para mensurar essas ações que são definidas e que são colocadas mesmo, né, na rua. Enfim, a empresa precisa acompanhar, precisa entender se as ações que ela está determinando ali, estão de fato dando resultados, até para que ela possa acertar a rota, né? Isso daqui não está funcionando muito bem, preciso mudar, vamos tentar assim, enfim, né? Essa mensuração, esse acompanhamento é muito necessário, né? E aqui a gente entra, eu entro muito concordando com o que as meninas falaram também sobre transparência. Uma empresa só consegue falar com transparência se ela tem dados, se ela tem, né, resultados robustos do que ela está fazendo, né? Então, ela precisa mensurar para ela ter sobre o que falar. E é isso que a gente fala que é tão importante hoje, né? Assim, essa transparência, essa palavra é, de fato, a palavra da vez. A gente precisa considerar também, aqui no Acatu, a gente acompanha muito esse movimento também, que hoje estamos, né, nesse cenário totalmente digital. E assim como a Ana falou sobre confiança, a Thaís falou sobre reputação, hoje as empresas não podem mais achar que elas têm o controle da sua própria reputação, né? A reputação não é mais formada a partir do que a empresa fala sobre ela mesma. Hoje a reputação, quem forma a reputação de uma empresa, ela é formada pelo que os seus stakeholders estão dizendo sobre ela.
Então, são os consumidores que falam nas redes sociais o que eles acham dos produtos, né? O que eles entendem sobre as ações das empresas. Se eles acham que é greenwashing, está lá, eles estão falando. A mesma coisa os outros stakeholders, né? Os investidores, as comunidades, os próprios fornecedores dessas empresas. Então, é fundamental agir com transparência, né? Quando a gente fala em transparência aqui no Acatu, a gente vai além um pouco de falar só sobre o que você está fazendo. A gente até encoraja as empresas a falarem sobre o que elas ainda não estão fazendo, mas elas sabem que precisam fazer, né? Isso, assim, a gente às vezes fala sobre isso com algumas empresas e elas ficam, mas como assim, né? Eu vou comunicar o que eu não estou fazendo. Mas é a essência da transparência, né? Elas precisam, de fato, criar essa relação de transparência por meio da comunicação, por meio do marketing, por meio das suas próprias comunicações internas também, junto aos seus colaboradores, para, de fato, elas garantirem aí essa licença para operar, que é o que todas buscam, né? E acho que, para eu terminar aqui, eu trago ainda mais um dado da nossa pesquisa, a mesma Vida Saudável e Sustentável do ano passado, que também a gente pergunta, né, para os consumidores, por que vocês, o que dificulta, quais são as barreiras ainda para vocês terem uma vida mais saudável e sustentável? E metade deles, praticamente 49% dos consumidores brasileiros, falam que uma barreira é não ter apoio das empresas. Então, como que a gente pode ler esse dado? Né? Quando o consumidor fala que ele não tem apoio da empresa para ter uma vida mais sustentável, quer dizer que ele não tem acesso a produtos mais sustentáveis, que pode ser que as empresas produzam, né, mas não chega até ele, que eles não têm informações sobre produtos mais sustentáveis, eles têm dúvida quando eles veem um produto, se esse é mais sustentável que o outro, né? Então, esse tipo de apoio, e isso é um chamamento para as empresas. Metade dos brasileiros estão dizendo que vocês não estão ajudando a ter uma vida mais sustentável. E aí, o que vocês vão fazer com essa informação? Né? Então, eu termino aqui com esse lembrete, com esse dado da nossa pesquisa também. Com essa pergunta difícil também, né, para as empresas. Exato, né? Provocação. Provocação total. Obrigada, Bruna. Ana, com você agora, como que as empresas podem desenvolver mais estratégias que comuniquem a sustentabilidade de maneira a construir mais credibilidade? Você já falou lá, né, sobre a pesquisa, né, sobre esse assunto, transmitindo seus propósitos para os consumidores e se destacando com isso. E aproveitar também, pedir para você que você traga seus comentários finais. Obrigada. Obrigada. Como a Thaís disse, a vida das empresas realmente não está fácil, não. Existe muita demanda, muitas expectativas de que elas assumam um papel, que é um papel, muitas vezes, que era esperado que fosse dos governos, mas como os governos, não apenas no Brasil, mas no mundo, essa instituição, elas perdem credibilidade, as pessoas depositam as suas expectativas em relação ao bem-estar nas empresas. Em janeiro desse ano, a Edelman lançou um conjunto de compromissos sobre o clima, se colocando numa posição de bastante proatividade nessa questão, que é um lugar que eu acho que realmente a comunicação precisa estar. E as agências também, como consultoras das empresas, junto com as ONGs, nesse sentido, né? E nesse lançamento, o Richard Edelman, que é CEO da Edelman, falou disso, do papel vital que a comunicação tem a desempenhar para impulsionar ações, para as mudanças de estilo de vida e para soluções intersetoriais, que, na verdade, são as parcerias. Então, é claro que as estratégias bem-sucedidas de sustentabilidade, de comunicação de sustentabilidade, elas vão passar sempre pela legitimidade desses programas, pela coerência das ações. Falar isso de tão batido, na verdade, já virou até clichê, né? A gente ouve isso o tempo todo, né? Que é preciso fazer antes de falar, de comunicar, mas ainda é necessário bater nessa tecla, né? E ressaltar que é importante realmente fazer antes de comunicar. E eu, sinceramente, eu acho que as empresas avançaram muito nesse sentido. Como a Bruna falou, a gente está num processo de transição,
está num momento de mudanças. Mudanças levam tempo, mas se a gente olhar para trás, a gente está hoje num momento muito mais positivo, eu entendo, em relação ao posicionamento que as empresas têm adotado do que era no passado. E nos últimos tempos eu vim ouvindo com muita frequência essa pergunta, se as empresas realmente estão comprometidas com a mudança ou se isso é, enfim, coisa para inglês ver. E eu, de fato, tenho uma visão bastante otimista sobre isso, e do ponto de vista de quem dá consultoria para diversas empresas, eu acho que as empresas realmente elas vêm se mostrando muito mais preocupadas e estão assumindo muitas responsabilidades sobre temas que, de forma geral, afligem a sociedade. Isso inclui, naturalmente, a sustentabilidade. Teria vários exemplos a mencionar, a BOL aqui é uma delas, e teria vários outros exemplos de outros segmentos também, de empresas que realmente estão adotando processos e uma comunicação muito mais ativa nisso. Porque é preciso esclarecer, de fato, qual é o papel da comunicação, né, nesse cenário da sustentabilidade, na prática da sustentabilidade. É certamente impulsionar, é inspirar, é servir de modelo, é também educar, engajar, criar diálogos, não esquecendo a importância que o público interno, que os empregados das companhias têm nesse contexto. Então, queria encerrar aqui a minha participação nessa conversa, tocando em um ponto que talvez seja um pouquinho polêmico. Eu acho que a transparência hoje é mais do que transparência, de certa forma, uma coragem também. Voltando ao início da conversa, quando eu falei o que é confiança e a força desse sentimento, né, da confiança na construção de relações, e que o oposto da confiança é a indiferença. Então, você tem a indiferença de um lado, a confiança do outro. No meio desse caminho, você tem risco. Você tem risco de se comunicar, você tem risco de se posicionar. Mas quem quiser estar totalmente protegido do risco nesse mundo que a gente vive hoje, vai ter muita dificuldade de encontrar um espaço realmente de posicionamento. E esse espaço de posicionamento exige coragem. Então, transparência e coragem, eu acho que são dois elementos fortíssimos na comunicação. Então, queria agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez o convite do Instituto Ethos e da BOL. Todos os detalhes desses estudos que eu mencionei, da Edelman, estão no nosso site, no edelman.com.br, e eu estou à disposição para continuar essa conversa quando vocês quiserem. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Não, com certeza eu vou querer ver esses estudos com mais detalhes, e eu também tenho esse olhar otimista, né? A gente sempre brinca, né? O Ethos está aí há 24 anos exatamente para ajudar as empresas nesse caminho, e o sonho será quando não precisar mais de institutos como nós, né? E eu tenho ainda essa esperança aí, não sei se eu vou estar viva, mas... Isso aí teremos outras questões, Rita. Outras questões, exato, né, mais modernas. E agora com a Thaís, né, queria que você falasse um pouquinho se é possível mesmo, né, engajar o consumidor de uma forma positiva nas suas escolhas, né, e especialmente a empresas B2B, como a BOL, que não tem, né, assim, como ultrapassar essa noção tradicional das empresas com o consumidor final, já que ele talvez não saiba que a BOL é que fabrica aquela embalagem, né? Quais os desafios e alternativas para empresas B2B se comunicarem, né, suas ações para fora, para esse consumidor, e mostrando também o seu propósito. Acho que você falou um pouquinho disso lá na sua primeira explanação, com alguns projetos, mas eu queria que você respondesse isso, se fosse possível, e também te pedir, por gentileza, que trouxesse os comentários finais aí, após sua pergunta, sua resposta. Claro. E, então, eu acho que hoje em dia esse conceito de organizações B2B, né, B2C, ele é tipo tentar fazer um planejamento anual, assim, uma coisa que caiu e ninguém nunca mais vai conseguir resgatar. As organizações, elas se relacionam e ponto, né? A real é hoje, assim, a gente está ouvindo a Ana e a Bruna falarem sobre transparência, sobre construção de confiança, sobre construção de reputação, sobre não ficar na indiferença, né? E ocupar aí um lugar de presença, de notoriedade. Qualquer organização que se relaciona
com qualquer que seja a audiência, precisa estar extremamente atenta à maneira como ela vai fazer isso. Então, eu acredito piamente que você, de fato, está o tempo todo atento a quem são esses públicos e a como você vai interagir com eles e como você vai construir a sua percepção de marca, é o que vai construir uma diferencial de uma organização. Todo mundo, no final do dia, precisa atrair talento, todo mundo, no final do dia, precisa gerar novos negócios, precisa criar conexões institucionais, precisa ter relacionamento governamental no hoje, né, essa relação entre as marcas e o mundo externo, ou do mundo próprio interno, né, o empregado ele também é um formador de opinião que está do lado de fora, ela é uma relação extremamente tênue, e as organizações, de fato, têm que estar muito conectadas com isso. Então, de fato, o B2B, para mim, ele caiu. Agora, é um pouco do que eu comentei. A gente tem uma oportunidade como marca de colaborar para a formação dessa sociedade, né? Para que essa sociedade esteja cada vez mais pronta para construir o presente, não o futuro, presente que queremos. E as organizações, elas têm um papel extremamente fundamental e responsável nisso, né? De como, de fato, vamos abranger conhecimento para que, de uma maneira geral, todo mundo possa evoluir junto. Agora, um ponto importante para mim sobre esse debate, um pouco referenciando o que a Ana estava falando, qual é o papel da comunicação nesse processo, né? Existem desafios em você trazer uma indústria, que no caso é a origem da Bol, para um modelo de entendimento de marca e um modelo de conexão com diversas audiências diferentes e de ser mais ativo, né? Vamos entender que as marcas não de consumo são marcas que tradicionalmente foram mais reclusas na maneira como elas se comunicam. É um desafio? Lógico, é um desafio em essência para os profissionais de comunicação que têm que botar a pauta na mesa, né? Com as suas lideranças sêniores, de como a gente, de fato, vai construir ativismo empresarial, de como a gente vai debater os temas, de como a gente vai traçar uma estratégia de relacionamento. Então, é um desafio para esse grupo, mas ele está posto e tá aqui para todo mundo. Não é nem mais um debate a se ter, mas é claro que a gente está, como profissionais, empurrando esses debates. Agora, no campo em específico do ESG, eu acho que aí, de fato, o papel dessa comunicação num lugar de relacionamento mais forte, mais ativo, ele é de muita relevância. E os profissionais de comunicação hoje têm que estar muito conectados com isso, né? Sim, de fato, na comunicação para a sustentabilidade, você está colocando o tema na cadeia, você está gerando valor para o negócio automaticamente, né? Como é que você pode, por exemplo, estar suportando sua área comercial em levar entendimentos sobre cadeias sustentáveis de consumo para a sua base de clientes? Como é que você está, por exemplo, trazendo todo um modelo de responsabilidade social que a sua marca tem, projetos de envolvimento com a comunidade, e como é que isso, por exemplo, gera orgulho para aquela marca e gera uma reputação no campo social para que você ajude as áreas de recursos humanos a atrair novos talentos para essa organização, né? Como que, de fato, você está junto com as áreas de sustentabilidade de suas empresas para ajudar a traduzir os termos tão difíceis, né, que às vezes são tão distantes do consumidor tradicional, sobre o que é gerar valor para o meio ambiente, para a sociedade de maneira geral. Então, o profissional de comunicação, ele tem um lugar muito específico nesse convencimento das organizações sobre como ser mais ativista, como falar mais, de fato vai trazer valor para as organizações, não importa qual origem ou segmento de negócio e quem ela esteja. E eu estou super alinhada com as meninas, a gente está vivendo uma transição, no caso, organizações como a minha, são organizações que traçaram uma pegada de um negócio sustentável há muitos anos atrás, então, de fato, o desafio fica mais facilitado, mas, de uma maneira geral, no mercado, estamos vivendo essa transição, mas com alegria, com otimismo, com o pé no chão, de que é possível construir um modelo melhor para todo mundo, né? E, de fato, fazer com que as organizações ocupem os seus lugares
de desenvolvimento real de uma cadeia, não só de consumidores, mas das organizações de uma maneira geral, para que a gente empurre para o melhor. Tá? Então, acho que é isso. Eu, para fechar, queria convidar a todos vocês a conhecerem de perto todo o trajeto da Bol nesse caminhar mais da sustentabilidade. As nossas redes estão aí para isso, bol.com, os nossos perfis no LinkedIn. O Vadilata e o Quero Lata é um convite, é uma delícia, são canais super descontraídos e leves que ajudam a gente a ter um entendimento mais interessante sobre uma vida mais sustentável no dia a dia. E é isso, eu quero que todo mundo, espero que esse painel tenha sido de muita valia para os profissionais de comunicação e para as organizações de maneira geral. Obrigada, Rita. Obrigada a você, Thaís. Com certeza foi um conteúdo maravilhoso. Eu quero agradecer muito demais assim, a presença de vocês, a participação. Como eu sempre falo, foi uma aula aqui, uma aula de comunicação. O que é bacana é que isso vai ficar registrado aqui no nosso canal do YouTube. Então, eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer as pessoas que assistirem. E se você gostou aí do outro lado, curta, dê o seu comentário e se inscreva no nosso canal. A Conferência Ethos vai até dezembro, né? E se você quiser conferir, né, os outras atividades, outros eventos que a gente já teve por aqui, é só ir na playlist Conferência Ethos 2022. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros, porque na Bol somos uma só família. Bol, líder na fabricação de latas de alumínio sustentáveis.